Olá, sou o professor Dixon Cossetti, do curso Direto ao Ponto, e hoje eu vou reagir à prova discursiva que foi aplicada no último concurso da Polícia Federal, agora neste ano, no ano de 2021. Mas antes, aquele aviso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se, clique aí no sininho para receber notificação dos novos vídeos. E se você tem algum assunto interessante, você quer que eu aborde alguma prova aqui, coloque também nos comentários. Se você curtir o vídeo, não esqueça de deixar o joinha aí. Sem enrolação, vamos direto ao ponto. A última prova da Polícia Federal, que foi aplicada, quanto especificamente à prova discursiva, foi uma redação que tinha a ver com as atribuições do cargo e do órgão. Eu sempre digo aos meus alunos que nos últimos anos as provas que foram aplicadas para a Polícia Federal são provas que têm seguido um mesmo rito, que têm seguido uma mesma dinâmica, um mesmo tipo de modelo. Se você sabe realmente sobre o órgão, se você sabe realmente a respeito das atribuições do cargo, provavelmente você vai ir bem na redação discursiva. É muito comum que a banca cobre coisas específicas a estes elementos nas redações. É exatamente o que a gente vai ver agora. Olho na tela. Essa é a folha de redação. Você tem aí o comando inicial. Ele fala que a prova vale 13 pontos, dos quais 0,50 ponto vai ser destinado à parte de apresentação e estrutura textual. Isso quer dizer que os tópicos aqui vão valer 12,50. Professor, eu achei que essa prova da PF valeu poucos pontos. Na verdade, pessoal, a prova da PF já há mais de uma década ela vale 13 pontos. É uma característica das redações que são aplicadas pelo CESP para a Polícia Federal. O CESP não tem outras redações cujo valor seja de 13 pontos, mas aqui na prova da PF ele já vem fazendo isso há alguns anos. Eu acho que já está na hora de mudar e ir para 20 pontos essa prova da PF, pelo menos. Você tem aí, basicamente, um excerto da Constituição Federal de 1988, da Constituição Brasileira, o qual retrata aí o artigo 5º e também parte do artigo 144. O artigo 5º ele traz aí, claro, como você sabe, direitos fundamentais. Ele especificamente fala aí que ninguém vai ser submetido à tortura, tratamento desumano ou degradante, aquela proibição que nós temos lá na Constituição Federal, no artigo 5º. Temos ainda, falando do direito à intimidade, fala da casa, o direito à inviolabilidade do domicílio, fala ainda do sigilo de correspondência, fala também direito aí dos presos relativos à integridade física e moral. E no 144, você sabe, ele fala lá que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Ele traz o caput aí e depois ele coloca lá a Polícia Federal no inciso 1º e evidentemente que depois disso ele começa a falar das outras polícias e também fala o que de fato a Polícia Federal tem de fazer. Eu sempre digo aos meus alunos que se você quer ser polícia, você tem de tatuar o artigo 5º no braço esquerdo e o 144 no braço direito. Você tem de saber tudo, cara. Não é só saber de cor os artigos, estes dois artigos, mas você saber, de fato, cada detalhe de teoria, de estudo relacionado aos artigos, aos incisos desses dois carinhas, beleza? Logo depois ele fala aí para você que, conforme o artigo 144 da Constituição Federal, a PF é um dos órgãos encarregados de garantir o exercício do direito à segurança pública, expresso no texto constitucional. Em sua atuação para garantir desse direito, a PF e os agentes da PF atuam em seu nome, deparam-se com a necessidade de observância de outros direitos previstos na CF, a exemplo dos apresentados acima, ainda que sua atuação possa resultar a restrição de algum direito, como da liberdade. É claro, nenhum direito fundamental ele é absoluto, você sabe. A partir dessa informação e dos trechos da CF apresentados, redige um texto dissertativo a respeito do seguinte tema: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Note que ele traz para você o comando da redação e literalmente retrata aí o que ele já abordou nos textos acima, nos dois excertos aí que ele traz, na verdade, aí da Constituição Federal, o artigo 144 e o artigo 5º. Estes textos eles são fundamentais, assim como esta parte inicial aqui, esta parte que retoma o que foi falado. Isso aqui vai te auxiliar bastante. Ele traz 3 tópicos para você abordar. Primeiro tópico, o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Note o seguinte, ó, o papel da polícia, não é da Polícia Federal, é da polícia. Eu sempre digo aos meus alunos
que um dos elementos primordiais para você fazer uma boa prova discursiva é você saber interpretar o que o examinador quer. Às vezes, não é nem tão importante você dominar o assunto. Você tem de saber algo sobre o assunto, mas você não precisa dominar plenamente o assunto. Agora, se você sabe interpretar, você vai se dar bem. Essa prova aqui não foi difícil, eu disse isso aos alunos, eu falei, ó, a prova vai apresentar um tema que não vai ser difícil. No entanto, você tem que saber interpretar o que o examinador quer de você. É basicamente isso. Então perceba o papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. Conforme você tem lá o artigo 144, você sabe que a polícia é fundamental para exercer aí o direito de segurança pública. Não tem como você exercer os seus demais direitos sem você, de fato, ter segurança pública. É por isso que a polícia deve fazer o policiamento aí, objetivando o bem das pessoas, objetivando também a segurança pública dos seus bens, do seu patrimônio, entre várias outras coisas. Então a polícia tem um papel primordial, é um dever de fato do Estado garantir segurança pública a todos. Depois eu tenho a observância dos direitos previstos na CF como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Evidentemente que direitos como a inviolabilidade do domicílio, a questão que envolve aqui também a intimidade, que envolve a honra, a vida privada, que envolve também a sua integridade física e mental, são elementos fundamentais. Não é porque o cara é um policial que ele vai desrespeitar esses direitos. É fundamental a gente observar tudo aquilo que é previsto como direito na Constituição Federal para que você, de fato, tenha atos válidos como policial. Não é porque você vai cumprir uma prisão que você vai poder desrespeitar a integridade física do cidadão, a não ser que seja fundamental. Como eu disse, os direitos são relativos, você sabe disso. Depois eu tenho o desempenho da função de Polícia Federal e respeito aos direitos humanos como valor da Polícia Federal. Note o seguinte, que eu tenho aqui o respeito aos direitos humanos como elemento principal. O que ele quer que você fale aqui? Ele quer que você fale que o respeito aos direitos humanos é, de fato, um elemento primordial para a função do policial federal. É um valor que está explicitado lá entre os demais valores que devem ser observados pelos policiais federais, de modo que você não pode violar os direitos humanos, você pode atuar de acordo com o que é disciplinado nas leis, de acordo com o que é disciplinado na Constituição Federal, mas você tem de respeitar os direitos humanos. É um valor específico da Polícia Federal. E a gente sabe que os policiais federais realmente são policiais extremamente preparados, são policiais que respeitam os direitos humanos. Tema muito relevante, pessoal. Agora vamos dar uma olhada no padrão de resposta que foi apresentado pela banca. De olho no padrão de resposta, pessoal, a banca apresenta aí pra gente o seguinte, ó. O candidato será avaliado quanto à coerência textual e ao desenvolvimento textual na abordagem do tema e dos aspectos apresentados, bem como de sua articulação. Ok. Quanto aos aspectos que deverão ser abordados, ela está se referindo aqui especificamente aos tópicos. Espera-se que o candidato discorra a partir do que dispõe o artigo 144 da CF, o qual determina que a Polícia Federal é um dos órgãos encarregados de garantir o exercício do direito à segurança pública, sobre, aí o tópico 1, a importância do papel da polícia na garantia do direito à segurança pública. 2, tópico 2, observância dos direitos previstos na CF, a exemplo da inviolabilidade da intimidade, da inviolabilidade da casa e da inviolabilidade do sigilo, como garantia da validade dos atos praticados pela polícia. Aqui ele pelo menos citou aqui exemplos de resposta. No tópico 1 ele não falou basicamente nada quanto à resposta. 3. E por fim, espera-se que ele conclua abordando o respeito aos direitos humanos. Exemplo do respeito à integridade física e moral dos presos, tendo em vista que este é um princípio constitucional e a própria CF prevê ainda que ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante, como valor da Polícia Federal e para o desempenho da função do policial federal. Aqui ele já falou um pouco mais. Legal. Resposta para o tópico 3 aqui ficou bacana. Quesitos avaliados. Aquela gradação que nós temos aí em face dos argumentos que foram apresentados, a gradação de nota. Você vai receber nota 0 se você não aborda absolutamente nada. Agora, se você aborda de forma superficial, perceba que aqui nós entramos com recurso contra este padrão de resposta inicial e vários outros candidatos também entraram, porque o padrão que foi trazido no primeiro momento era um padrão que não especificava esses detalhes. Tudo que você vê em vermelho aí foi uma modificação que a banca fez
após os recursos contra o padrão de resposta. Não é contra o resultado preliminar da prova discursiva, é contra o padrão de resposta que foi apresentado inicialmente pela banca. Abordou de forma superficial o papel da PF na garantia do direito e tal. Observe o seguinte, que você vai ganhar a nota de 33% se você faz isso, se você aborda de forma superficial. Se você aborda o papel da PF, mas de forma não organizada ou ainda que não é consistente, que não é articulada com o restante do texto, você ganha cerca de 66% da nota. Todavia, se você aborda isso de forma consistente, articulada, nota máxima. Para o tópico 2, 0, quando você não aborda, 33% se você aborda de forma superficial, e aí você tem aquela gradação aí que você já conhece, tal qual o tópico 1. No tópico 3, nós temos aí, não aborda o desempenho da função de Polícia Federal e respeito aos direitos humanos com o valor da Polícia Federal. Aborda de forma superficial, tivemos modificação em todos os tópicos, como você percebe aí em vermelho. O desempenho da função de policial federal e respeito aos direitos humanos como valor da PF. Sem desenvolver o assunto, cara, você só cita o que o tópico trouxe para você. Você só cita, você ganha 33%. Você cita o que ele já trouxe no próprio tópico. Se você se dá o trabalho de pegar alguns elementos do texto motivador e colocar lá, você já ganha 66%. Porque você aborda o que a banca pediu, mas não é consistente, não é organizado, não está articulado com o restante do texto. Agora, se você o faz de forma consistente, organizada, articulada, você alcança 100% da nota. É este aí o padrão. Minha reação em face dos argumentos que foram apresentados pela banca no padrão de resposta. Eu penso que esse padrão é um tipo de padrão extremamente genérico. E aí, claro que você tem aspectos positivos e negativos para o candidato neste sentido. Quando a banca traz um tipo de padrão mais genérico, isso quer dizer que ela vai permitir vários tipos de respostas diferentes. E foi isso que a gente viu quando eu fiz recurso aqui para este resultado preliminar de prova discursiva para vários dos meus alunos e outros alunos também. Eu consegui obter êxito em várias redações cujas argumentações eram um pouco mais gerais, eram um pouco mais genéricas. Então, tem este lado positivo. O lado negativo é que a banca não determina exatamente o que ela quer, ela não dá margem ali para entendimento do que de fato ela quer. E muitas vezes a gente recorre e o examinador fala, não, o padrão de resposta aqui, ele era genérico, mas ele não permitia também todo tipo de resposta. E ele acaba prejudicando a nota do candidato, quando o candidato fala aquilo que a banca solicitou. Ele traz uma resposta condizente com o que a banca solicitou. E aí, você tem isso basicamente no tópico 1. Os tópicos 2 e 3, a resposta é um pouco melhor, as respostas são um pouco melhores. Uma vez que nós temos lá um desdobramento do que de fato a banca pediu contra os direitos fundamentais. No tópico 3, ele já apresenta ali uma resposta um pouco mais detalhada do que de fato você poderia trazer ali para alcançar nota. Eu penso que a banca, nas provas da Polícia Federal, poderia melhorar um pouco mais o padrão de resposta. O padrão de resposta, muitas vezes, ele vem impreciso para o candidato e isso acaba causando imprecisão para o examinador também, que vai corrigir a sua prova. O examinador corretor, né, a gente chama de examinador corretor, é aquele que vai corrigir a sua redação. Ele não é a pessoa que elaborou a proposta de tema e o padrão de resposta. A pessoa que o faz, a pessoa que elabora o padrão de resposta, assim como a própria proposta, é o examinador formulador. Este examinador, ele faz o padrão, assim como a proposta, e passa para todos os outros examinadores corretores. O examinador corretor é um cara da área de letras. Ele vai ler a proposta, ele vai ler o padrão e vai tentar corrigir com base naquilo. Por isso, quanto mais preciso for o padrão, melhor vai ser a avaliação. Eu penso que este tema é um tema muito relevante, é um dos temas mais relevantes que poderia ser cobrado pela banca. A banca tem de continuar atuando nessa área, mas tem de melhorar um pouco o padrão. Nesse âmbito, se você quer se tornar um policial federal, você tem de conhecer bastante como a banca cobra as propostas de tema, qual tipo de tema, qual tipo de assunto, quais os tópicos que a banca gosta de trazer nas provas discursivas e, claro, você tem que saber como a banca vai te avaliar, o que ela espera como resposta. Este estudo aqui é fundamental para você. Estude bastante, eu tenho certeza que você será aprovado. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!